Olha, eu aqui de volta com a correção da página 123 e 124, que eu prometi para vocês lá na última aula, tá? Com a formação do Estado hebreu. Lembram? Então, espero que vocês tenham feito. Mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês da importância de fazer a atividade antes da correção, tá bom? Então, vamos lá? Vamos dar sequência? Então, vamos lá. Página 123 do seu livro de História, tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz: comente as 3 teorias abaixo sobre a presença dos hebreus em Canaã. Então, a teoria da ocupação física é a primeira. O que você pode comentar a respeito dessa teoria? Que ela defende que não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã, que vários agrupamentos foram formados onde raramente haviam conflitos. E a segunda teoria, a teoria da revolta, né? Essa teoria ela afirma não ter havido êxodo hebreu. Acredita-se que os hebreus introduziram o monoteísmo, os cananeus reagiram, deixaram de ser politeístas e passaram a ser monoteístas. E os conflitos que surgiram foi em função dessa transição de politeístas, né, de uma religião que cultuava vários deuses, para uma religião monoteísta, ou seja, uma religião que cultuava apenas um único Deus. Tá? A terceira teoria fala da evolução pacífica. É a teoria de que a unificação demorou devido às divergências de crenças. Os hebreus eram monoteístas e os cananeus politeístas. Simples, né? E a número 2? A número 2 diz o seguinte: aos poucos, os hebreus, tendo se fixado em regiões onde já existiam outros povos, como os cananeus e os filisteus, perceberam que deveriam unificar as tribos. Pensando nisso, como se deu a constituição do Estado hebreu? Deixa eu pegar aqui isso aqui para vocês. Bom, então como que se deu a constituição desse Estado hebreu? Primeiro, não foi fácil, tá? Por quê? Foi marcada por momentos de muita instabilidade, de muitos conflitos, e até mesmo de muitas tragédias, tá? Então, e o próprio Êxodo, né, é um exemplo desse momento de instabilidade. E após mais de 400 anos de escravidão, os hebreus retornaram a Canaã. Então, esse período aqui, ó, de 400 anos de escravidão, que eu falei para vocês lá no vídeo da aula. Era o período em que eles ficaram escravos no Egito, sobre o domínio do poder do faraó, tá? E quando eles retornaram para Canaã, é justamente o êxodo dos hebreus, onde eles são libertados, na verdade, pelo faraó, que depois se arrepende e começa uma nova perseguição atrás deles, né? Então, chefes militares foram instituídos, ó, chefes militares foram instituídos e ficaram conhecidos como juízes. Então, nós temos Sansão, Gideão, Samuel, né, Débora, e que, segundo a crença deles, eles eram enviados por Jeová para liderar os hebreus, tá? E houve um poder, né, a centralização em torno de reis, ou seja, Israel era um estado monárquico. E depois houve a unificação, se unificaram as 12 tribos, né, dando origem ao estado hebreu, ou seja, ao estado de Israel. Certo? Na página 124, tem o seguinte: quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? E que reinos surgiram? Bom, que fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Tá? Então, são 2 perguntas. Bom, o reinado de Salomão foi contestado. Lembra que eu falei nas aulas para vocês? Ao mesmo tempo que ele teve atitudes que agradavam ao povo, né, os investimentos na agricultura, o excedente que eles produziram, que acabou gerando um comércio estabilizado, ainda era estabilizado naquele período, obras públicas, né, que favoreciam a população. Só que, por exemplo,
eles tinham algumas decisões, como impostos que eram muito altas, funcionários que eram forçados a trabalhar em algumas funções, a própria construção e manutenção dessas obras públicas ficaram com um alto custo, trouxeram uma decadência e uma insatisfação no reinado de Salomão, né? E após o reinado de Salomão, a morte de Salomão, houve uma crise, né? E que tomou conta dos hebreus e que trouxe aí uma divisão desse povo, dessas 12 tribos, e esse reinado era disputado por Jeroboão, né, que serviu a Salomão, e Roboão, que era filho do rei Salomão. Então, Roboão era um herdeiro legítimo, Jeroboão era alguém que serviu a Salomão, né? E que tinham conceitos, opiniões diferentes a respeito desse reinado. Então, por isso houve essa divisão, tá? Acabou sendo dividido, ó, em 2 reinos, né? O reino de Israel ficou com 10 tribos e com a capital em Samaria, que foi governado por Jeroboão, e ele manteve a ideologia do rei Salomão, né? E o reino Judá, que é composto apenas por 2 tribos, das 12 ficou apenas com 2 tribos, e que é a capital de Jerusalém, que é governado por Roboão, certo? Então é isso, pessoal, a correção dessa atividade, né? Até a página 124, atividade de fixação de tudo que nós vimos, e bem facinho, é um conteúdo que vai para a nossa N3, para o nosso simulado, tá bom? Então, corrijam a atividade de vocês e, ó, um grande beijo, tá bom? Tchau!